Domingo passado, eu ministrei na cidade de Arapiraca, lá na cidade lá os temas. Todo mês é um tema só para os domingos. E o tema lá era sobre submissão. E falar de submissão é difícil falar de submissão sem tocar no assunto da soberba. Porque a soberba, ela vai se manifestar, vai colocar as garrinhas de fora por meio da insubmissão. Então, eu falei sobre esse assunto lá, e consultando meu coração para ver o que Deus queria trazer para nós nesta noite, veio ao meu coração falar sobre ela, a soberba. Um assunto que poucas pessoas querem ouvir. Soberba não é algo que ninguém quer para a sua vida, nem o soberbo quer a soberba, mas ela está lá. Né? A gente costuma dizer que soberba ela é igual ao mau hálito. Uma pessoa que está com mau hálito, ela está ali falando próximo de todo mundo, as pessoas não estão aguentando o fedor, ela não percebe o fedor, todo mundo está incomodado com o fedor, e se falar, ela se ofendeu mesmo não. Porque ela não sente o fedor. Mas as pessoas estão reclamando, ela diz, eu não estou fedendo, a minha boca não está normal, eu escovo o dedo, não sei o que, não sei o que. Ou seja, a soberba, nem o soberbo gosta da soberba, mas ela está lá. É por isso que ela é algo que nós devemos estar atentos à soberba. Porque ela é perigosa, ela é sutil, ela é sorrateira. Entende? Então nós precisamos estar ligados com a soberba. Então, a soberba, ela é um pecado que afasta o ser humano de Deus. Entende? Ela não só afasta as pessoas. Ninguém gosta de estar perto de um soberbo. Às vezes, querido, quando um soberbo, tem um grupo de pessoas aqui, um soberbo vem chegando, as pessoas já começam a se espalhar, dizem, vem fulano, vamos embora. Aí começa a sair, porque não vai aguentar, está ouvindo o que sai da boca daquela pessoa, aquele comportamento soberbo que a pessoa tem. E às vezes a pessoa não percebe que é soberbo. Tem algum soberbo aqui? Não tem, tá vendo? Alguém aqui gosta da soberba? Ninguém gosta, nem Deus gosta. Entende? Então, a soberba, ele é um pecado que afasta o ser humano de Deus e leva à autossuficiência e à recusa de depender de Deus. Quando a soberba ela for sendo alimentada, ela for ser alimentada, ela começa a pessoa se sentindo superior aos outros. Mas se ela for dar mais corda a ela, a pessoa for se deixar levar por ela, vai chegar um ponto que a pessoa nem de Deus mais vai depender. E aí vai se tornar ateu, e aí vai ser aquela pessoa mais arrogante do que o que já era. Entende? Então a soberba não é algo que nós queremos para a nossa vida. A soberba, ela é um sentimento de orgulho excessivo, onde a pessoa se considera superior aos outros. Ele olha as pessoas como meros mortais, porque ele está acima todos. Só que a pessoa não percebe que é assim. Ela não sabe que é assim. Ela odeia esse tipo de coisa, mas ela não consegue ver que ela é assim e que o comportamento dela é assim e o que ela fala é assim. Se acha superior. Se acha, olha todas as pessoas de cima para baixo. Todos nós aqui conhecemos pessoas soberbas. Como elas se comportam, como elas se acham. Eu me lembro quando a gente era criança, né? Tinha gente que era muito ruim de bola, ruim que, meu Deus do céu. Mas ele se achava o Neymar, se achava o Pelé, se achava o melhor. E só jogava porque era o dono da bola. Se ele não fosse o dono da bola, ele não entrava no time de ninguém. Mas se achava o artilheiro, se achava o melhor. O soberbo é assim, ele não vê a realidade dele. Ele cria no mundo dele uma posição que ele tem surreal, que não existe no mundo verdadeiro. Só na imaginação. De vez em quando eu assisti aqueles programas de calor, dos jurados, ouvir os cantores para ver quem entra para aquele time selecionado para ir disputar, tipo Ídolos. Eu assisti uma vez o Ídolos, aí chegou um rapaz lá pequenininho, eu quase acreditei nele. Ele disse, eu vou mostrar a extensão vocal, a maior extensão vocal desse Brasil já conheceu. Aí ficou lá se gabando, enchendo a bola toda, e aos olhos dele, na mente dele, na cabeça dele, ele era o cantor com a maior extensão vocal do Brasil. Eu quero ver esse cara cantar. Esse me chegou lá, quando ele abriu a boca, todo mundo tapou os ouvidos.
foi abrindo a boca e as pessoas tapando os ouvidos, que ninguém aguentava. Nunca viu uma pessoa ser altamente desafinada. Era desafinada até falando, quanto mais cantando. Mas na imaginação dele, na cabeça dele, ele era o melhor cantor do Brasil. Como é que ele se vê assim? Por causa da soberba. A pessoa não percebe que é desafinado. Mas quando canta, ninguém aguenta ouvir. Mas ela se acha o melhor cantor. O soberbo é terrível. Tendo um soberbo numa equipe de música, o soberbo é o melhor cantor, ele é o melhor tocador. Se tiver um soberbo na equipe de ministro da igreja, se ele conseguir entrar na equipe, ele é o melhor pregador, ele prega melhor do que todo mundo. Sabe, se tiver algum soberbo no meio da igreja, ele é o crente mais santo que todo mundo. Entende? O soberbo, ele sempre se vê acima das pessoas e ele não vê ninguém acima dele. É por isso que o soberbo, ele sempre será uma pessoa insubmissa. Ele sempre será uma pessoa rebelde, porque ele não vê ninguém que ele possa se submeter. Você está compreendendo? Então, a soberba, ela é uma visão de si mesmo totalmente irreal, elevando o soberbo a seus próprios olhos, tipo esse gato. Um gato soberbo, ele pensa que é um leão. Está no meio de todos os animais, esticando o peito, se achando um leão. Uau! Mas quando ele fala, uau, sai miau! Na cabeça dele ele está. Mas quando ele faz, é. Miau! As pessoas olham, esse gato é doido, ele pensa que é um leão. Mas no mundo dele, ele é um leão. Ele está acima de todos os outros gatos. É isso que o soberbo é. Ele não consegue ver sua própria realidade. Ele não consegue ver suas próprias limitações. Ele não consegue ver que existem pessoas que são melhores do que ele. Gente, em qualquer coisa na vida, sempre tem gente melhor do que eu e do que você. Sim ou não? Tem pessoas que são melhores. Tem pessoas que pregam melhor do que eu, que ensinam melhor do que eu. E é óbvio que tem. Mas o soberbo, ele não vê ninguém pregar melhor do que ele. Eu me lembro, e eu gosto de falar esse exemplo, eu era de uma outra denominação, estava tendo um evento na praça, e veio muito crente de fora para esse evento. Eu encontrei o irmão baixinho, troncadinho, sabe, todo meio rouco. Rapaz, eu nem sabia nem quem era. A Bíblia dizia do lado, vamos descer ali, vamos. Aí comecei a andar com ele, para cima e para baixo. Não sabia quem era, só sabia que era crente, a mesma denominação, falava como crente, se comportava como crente. Mas quando nós chegamos lá, no evento, ele só ficava assim, ó. E você não é doido, é? Digo, irmão, por favor, o que é que o irmão tem? O irmão está com algum problema? Ele disse, não, esse evento está fraco demais. Que cruzada mais fraca é essa? Digo, o que é, meu irmão? Não presta não. Ó. Ele dizia, só bastava eu sozinho ali em cima. Eu disse, para quê, irmão? Para cantar, tocar, pregar, Jesus salvar e bazar com o Espírito Santo. Só eu lá, sozinho. Ave Maria, olhei assim e disse, é a quarta pessoa da Trindade, só sendo. Entende? Altamente soberbo, se vendo acima de todos os cantos. Diz que cantor que subia lá nenhum prestava. Os pregadores era pior ainda. Entende? Então o soberbo, ele sempre, onde ele chega, ele é o melhor de todos. Ele é o cara, ele é a mulher mais cheia do Espírito. Entende? É isso que a soberba faz. Né? E a soberba, ela pode se manifestar de diversas formas. Como em atitudes de vaidade, pretensão e no desejo de ser o centro das atenções. E um grande exemplo que eu dei lá em Arapiraca, eu acho que eu já dei aqui também esse exemplo, uma fila. Está ali uma fila, todo mundo esperando sua vez de ser chamado, às vezes horas ali esperando, aí chega o soberbo. Quando o soberbo chega, ele é tão cheio de si que ele ignora todas as pessoas que estão na fila, ele ignora todo mundo. E na hora que ele chega, ele já quer passar por todo mundo e ser o primeiro a ser atendido. Você já viu gente assim? Ele desconsidera quem está ali porque ele está acima das pessoas. Ele é uma pessoa muito, sabe, um ser grande de luz. Entende? Então os meros mortais têm que dar a ele a preferência. E não tem coisa pior do que você estar em uma fila, ali horas esperando uma coisa e uma pessoa passar direto, na maior cara de pau. Aí quando alguém reclama, igual um cidadão aqui, ele reclamou, ó, ele diz, o senhor furou a fila. Aí sabe o que é que ele disse aqui? Você sabe com quem está falando?
Se você soubesse com quem está falando, você não me vir com esse insulto, dizer que eu estou furando a fila. O soberbo é assim. Ele se vê num direito que ele tem que não existe. Nós não temos direito nenhum, amado, de estar acima das pessoas. Amém? Nós temos que respeitar as pessoas. Tem alguém numa fila, a gente tem que respeitar essa fila, porque as pessoas estão ali, às vezes, a hora, então você chegou agora, já quer passar todo mundo. E a gente vê muito isso também no meio dos crentes, às vezes, quando a gente tem qualquer confraternização que a gente faz a fila, a gente vê uns crentes desrespeitando todos os irmãos que estão ali. Furando a fila, se achando mais especial, é o que está mais apressado. Ninguém tem pressa para nada, está todo mundo ali sem ter o que fazer, está na fila porque está. Eles colocam um caso dele que aí, entende? E vai inventando as histórias. Mas isso é a soberba. Isso é soberba. Entende? Lá em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 10, o versículo diz: da soberba só resulta a contenda, mas os que se aconselham se acha sabedoria. Ou seja, onde existe soberba, ou seja, esse versículo está falando que a própria contenda, a própria discussão, né, aquela briga, é produzida pela soberba. Porque o soberbo está cheio de razão. O soberbo não está errado. O soberbo está correto. E está lá o casal brigando, só falta se matar. Do lado tinha a fotinha deles quando se casaram, totalmente diferente do que estão vivendo, mas a soberba entrou nesse lar, e aonde existe a soberba, haverá discórdia. Onde houver a soberba, vai haver a contenda, vai haver briga. A briga é fruto da soberba. Porque ela não quer reconhecer o erro, ou se tem alguém errado, ela não quer ter a humildade de procurar entender o porquê a pessoa está errando. A soberba, querido, só quer passar por cima. Muitos casamentos são destruídos por causa da soberba. A soberba traz caos para o seu lar, para o seu trabalho, para a escola, para onde você for, você vai levando a confusão junto com você, se você for soberbo. Você já viu aquelas pessoas que onde ela chega já tem uma confusão? Isso é fruto da soberba, e já num grau mais elevado que outras pessoas. Aí depois que os dois estão discutindo em casa, a discussão é algo tão bênção de Deus, é algo tão bom que o clima fica super agradável. Depois da discussão em casa. Não fica um clima agradável depois que briga em casa? Aquela atmosfera maravilhosa da presença de Deus? Fica não, né? Fica uma situação horrível, com um clima pesado, uma atmosfera terrível, porque ali, naquela casa, se manifestou uma presença que não era de Deus. Porque depois de uma discussão, o ambiente fica tão tenebroso. Porque a soberba é um princípio das trevas. Não pode trazer paz. Princípio da luz, princípio do reino de Deus, tem a paz e a bênção de Deus. Mas princípio das trevas, vem o clima terrível que o casal fica depois de ter brigado. Eu já entrei em lojas, comércio de Ouricuri, e quando eu coloquei o pé, já deu vontade de tirar. Que a gente entra e percebe uma atmosfera negativa, uma atmosfera pesada. Olha para a cara de um, olha para a cara do outro. Diz: teve um quebra-pau ainda agora aqui. Teve. De funcionário com funcionário com patrão. Mas teve quebra-pau. Porque a presença é terrível. Você já percebeu isso? Quando você entrar num ambiente comercial, que você sentir aquele negócio pesado, é porque a discussão só parou porque você apareceu na porta. A soberba, ela é terrível. E o interessante é que a soberba, ela cega o coração e ela endurece o coração. O coração do soberbo é cego, ele não enxerga. E ele é duro, não quer acordo com nada. Só quer as coisas do seu próprio jeito. Não tem que ser assim, acabou. É desse jeito aqui. Porque ele, além de ser cego, ele não consegue enxergar a soberba em si, né? E o coração fica duro. Duro para a palavra de Deus, duro para a liderança. Querido, é algo a ser evitado em nossas vidas, sim ou não? Você quer ser soberbo? Ninguém quer. Ninguém quer. Entenda, lá em Provérbios, no capítulo 8, no versículo 13 diz: o temor do Senhor consiste em odiar o mal
Eu odeio a soberba, porque a arrogância é soberba também. A soberba é arrogância, presunção, orgulho, tudo isso é soberba. Então, o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Ou seja, Deus, ele deixa claro na sua palavra que ele odeia a soberba. Agora, querido, se eu sou um crente e a soberba está se manifestando através da minha vida, através do meu comportamento, através do que eu falo, a soberba está se manifestando, como é que Deus está me vendo? Ele não vai me odiar, mas a soberba que está na minha vida, Deus odeia. Ele deixa claro, eu, Senhor, odeio a soberba. Quer ver a soberba vomitar? Alguém está fazendo alguma coisa errada na hora do culto, sabe que é errado, tem consciência que não é certo. Se o diácono, o pastor, alguma pessoa for falar, ele já vem com a valentia. Ele não gosta, acha ruim, mas não sabe que está errado. Né? Não sabe que é errado. Não existem as regras, não, que diz, irmão, isso é errado, não pode fazer isso. E for falar, ele vem ou ela vem se achando. Eu não sei se no departamento infantil ainda dá uns galardões. Já tem esse exemplo lá em Arapiraca. O galardão, uma pipoca, alguma coisa, algum mimo que davam às crianças, ainda dá ou pararam? Pararam por causa dos pais, não foi? Sempre por conta dos pais. Que são soberbos e passam a soberba para os filhos. Por exemplo, o galardão ele só poderia ser dado à criança se ela se comportasse. Que é um estímulo para disciplinar a criança e ensinar ela a obediência. Que a obediência é um princípio do reino de Deus e a rebelião é um princípio do reino das trevas. Aí a salinha tem como objetivo ensinar a criança a crescer sem soberba no coração, sem a insubmissão, ensinar ela a obedecer, não só na igreja, mas também em casa, ensinar a obedecer o próprio pai, a própria mãe, os mais velhos. Então, por meio do galardão e ensinando a criança, então é uma ferramenta de ensinar a criança a proteger o coração da soberba. Porque a soberba não entra onde tem submissão. A submissão é uma vacina contra a soberba. Porque nenhum soberbo se submete a nada, nenhuma regra, nada. Aí a criança está lá, não se comportou bem, não ganhou galardão. A outra se comportou bem, ganhou, que não se comportou bem, ganhou. Aí quando o pai vem pegar, está lá a criança chorando. O que é meu hominho? O que é meu hominho? O que foi? Está lá o hominho todo bravo. O que foi? A pipoca. Negando uma pipoca para meu filho. Não, ninguém está negando, não. É uma disciplina, está sendo ensinada aí lá. Pois, que tem dinheiro. Um fardo de pipoca, você vai comer pipoca a semana toda. Ou seja, isso é a soberba em manifestação. Isso é soberba. Isso é orgulho. O princípio da palavra de Deus sendo ensinada ao filho, o pai vem com o princípio das trevas, de se opor, de ser, negando uma pipoca, meu filho. Não está negando, não. Está ensinando a ele um princípio do reino de Deus, que é a submissão. O princípio das trevas é esse tipo de comportamento, ensinando a criança a ser ruim. Vocês estão aqui ainda? É por isso que ninguém gosta de ouvir essas coisas. Mas é necessário ouvir. Você está aqui ainda? Jeremias capítulo 10, versículo 12. Diz que o Senhor fez a terra pelo seu poder e estabeleceu o mundo por sua sabedoria, com a sua inteligência, e estendeu os céus. Deus criou o mundo com sua sabedoria, gente. Com sua inteligência, para que tudo funcione bem. E nesse plano de Deus, para que tudo funcione bem, Deus criou algo chamado de estrutura de autoridade. Para que é que serve uma estrutura de autoridade? Uma estrutura de autoridade... Uma estrutura de autoridade é a maneira através da qual Deus ele estabelece a ordem. Quando Deus criou o mundo, ele disse, o mundo vai ter ordem. O mundo não será um caos. O mundo não será uma desordem. O mundo não será uma bagunça. O mundo vai ter uma ordem. Para que haja ordem no mundo, Deus criou algo chamado de estrutura de autoridade. Então a estrutura de autoridade foi estabelecida para isso. Para que haja ordem. Se você for ver a sociedade das abelhas, e aqui nós temos o nosso irmão,
e ele trabalha com abelhas. Há quanto tempo o irmão trabalha com abelhas? 23 anos. Né? Tem Evandro, que é instrutor, deu um curso como criar abelhas. É uma sociedade altamente organizada numa estrutura de autoridade. Isso foi Deus quem estabeleceu. Se essa cadeia, essa hierarquia, deixar de existir qualquer uma dessas abelhas, sair da sua função, não existe colmeia. Existe colmeia? Se o que reproduz, dizer, eu estou cansado de estar fazendo filhote, né, nessa rainha, então ele sai, acabou a colmeia. Se a rainha fosse reclamar, só eu ponho as abelhazinhas, só eu ponho também acabou. Então acabou a colmeia. Aí se os de baixo, que são os operários lá, disser, só eu vou pegar as coisas nas folhas, vou mais de jeito nenhum. Não existe colmeia. Não é assim? Eu não entendo muito do assunto, não, mas eu entendo da estrutura de autoridade. Ela existe para que haja ordem. E sem ordem, no caos, tudo se destrói, queridos. Então, Deus criou para que haja ordem. Então, nas abelhas é uma sociedade e existe uma hierarquia para que ela exista. Do mesmo jeito é o formigueiro. No formigueiro existe uma estrutura de autoridade, organizada por uma hierarquia. Uns têm que se submeter às outras. É bem parecido com a questão das abelhas. Existe uma hierarquia, e se alguém não quiser se submeter àquela hierarquia, não existe formigueiro. E se nós formos para o mundo espiritual, né? Vamos para o mundo espiritual. No mundo espiritual existe uma hierarquia dos anjos, para que haja ordem no mundo espiritual. A gente que lê a Bíblia, a gente sabe que anjos são espíritos, eles vivem no mundo espiritual. Existe uma hierarquia para que haja ordem, senão haverá caos e bagunça. E anjo a gente vê na Bíblia, existe arcanjo, existe querubim, existe serafim, não surubim. Surubim é um peixe, né? Já vi irmão pregando uma vez, e lá no céu tem o surubim. Não, surubim não, irmão, surubim é peixe. É querubim, né? Querubim, não, é serafim. As pessoas confundem serafim com surubim, né? Mas um peixe mesmo com esse nome de surubim tem? Pronto. Eu já vi pessoas no povo falar, não, lá no céu tem o surubim. Não, é serafim. Então existe categoria de anjos para que haja ordem, queridos. E quando se trata do ser humano, né? Quando se trata do ser humano, existe também no ser humano uma estrutura de autoridade. Para quê? Para que haja ordem. Para que não haja caos, não haja bagunça. A estrutura de autoridade é algo criado por Deus. Você está aqui? Então existe uma hierarquia. Não, a hierarquia, queridos, não é porque alguém é melhor do que outra. É que pessoas têm mais responsabilidade do que outras para que haja ordem e o peso cai sobre eles, quem está em posição de liderança. Queridos, se a igreja aqui fosse do jeito que as pessoas querem, aqui seria um caos. Mas não é como as pessoas querem. Cada um tem uma opinião, cada um quer do seu jeito. Ninguém pensa em ninguém, não, só pensa em si. Pastor, seria melhor assim. Seria melhor assado. E tem os que querem impor do jeito que eles gostariam que a igreja fosse. E o pastor tem que ter pulso forte, pulso firme, porque não é como as pessoas querem. É do jeito que Deus quer e é do jeito que tem que ser. Amém? Então, existe a estrutura de autoridade. Agora entenda. Toda estrutura de autoridade, entenda uma coisa. Deus é o princípio de toda a estrutura de autoridade. Se quiser conferir isso, você pode abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 13, versículo 1, que mostra para nós que Deus, ele é o princípio de toda a estrutura de autoridade. Deus, ele é o princípio de toda a autoridade, porque foi Deus quem criou a posição de autoridade. A posição. Quando se trata do reino de Deus, Deus é quem levanta as autoridades no reino dele. Quando se trata do mundo secular, são as pessoas que levantam seus líderes, ou eles se colocam como líderes, como algumas ditaduras. Mas em um país democrático ou semidemocrático igual o nosso, ainda existem estruturas de autoridade. Uns abusam de autoridade e outros cumprem o seu papel normal. Mas, se a estrutura da autoridade começa a vazar alguma coisa, começa a ter caos. Começa a ter bagunça. Nosso país vive num caos por conta de estrutura de autoridade, pessoas fazendo coisas que não são da sua competência. E começa a criar caos. Você está comigo? Entende?
Lá em Romanos 13, versículo 1, diz o seguinte: todo homem, quando diz homem, nós sabemos que aqui é o gênero, o ser humano, a espécie humana, né? Todo homem esteja sujeito ao quê? Às autoridades superiores. Todos nós, onde nós chegarmos que tivermos autoridade, nós temos que ser o quê? Temos que ser submissos, ou seja, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Entenda, a posição de autoridade só existe porque foi Deus quem instituiu. Ou seja, quem é o prefeito de Oricuri? Quem é? Como é o nome? Victor, né? Victor Coelho é o prefeito de Oricuri. Foi Deus que colocou Victor para ser o prefeito? Não. Foram os eleitores de Oricuri. Agora, a posição de prefeito, o cargo de prefeito só existe porque Deus estabeleceu o cargo. Deus estabeleceu a função. Toda posição de autoridade, ela é instituída por Deus. Ou seja, só existe porque Deus estabeleceu. Só existe uma hierarquia no formigueiro porque foi Deus quem estabeleceu. Não foi as formigas que se organizaram e criaram um plano. Não foi as abelhas que se organizaram. No mundo animal existe hierarquia para que haja ordem no próprio mundo animal. Então, no mundo dos seres humanos, a hierarquia existe, a posição de autoridade existe para que haja ordem, mas essas pessoas estão ocupando a posição de autoridade porque Deus concedeu. Você vê lá Pilatos cheio, se achando em cima de Jesus, falando: eu tenho autoridade sobre você. Aí Jesus disse: nenhuma autoridade você teria de mim se do céu não fosse dado. A posição de autoridade só existe porque foi Deus. E por que Deus criou? Para que haja ordem, para que haja organização. E quando alguém tenta se rebelar contra uma autoridade, ela está se rebelando contra Deus. E aí, querido, não tem sucesso dar murro em ponta de faca. Porque é uma faca muito amolada. Não adianta. Não adianta querer se voltar contra nenhuma autoridade. Então, a soberba, ela gera o que chamamos de rebelião. Por exemplo, a soberba, ela entra sutil no coração de alguém. Ela está lá instalada. E como é que ela vai colocar as garrinhas do lado de fora? Como é que a soberba começa a botar os olhinhos dela para lá de fora depois que entra no coração de alguém? Ela começa a se manifestar na vida de alguém por meio da rebelião. É por isso que os pais precisam criar seus filhos debaixo da submissão. Porque a Bíblia diz: a criança que governa a si própria, ela é vergonha para seus pais. Porque tem crianças que começam a dizer como é que tem que funcionar as coisas dentro de casa. A dinâmica da casa é a criança quem diz como é. E ela cresce debaixo de insubmissão, tendo uma vida de rebelião. Porque ela não acata as ordens dos pais. Caso ela é uma criança soberba. Ela não enxerga autoridade. Crianças discutindo com o pai, dizendo: faça isso, faça não. Ela não reconhece a autoridade dos pais. Ela é soberba. A soberba não vê idade, cor, religião. Ela vê o coração. Ela entra. E quando ela entra e ela se instala, ela começa a colocar as garras de fora. E como é que nós identificamos? Pela insubmissão, pela rebelião. Diz uma coisa: não faço não. É assim: não quero. E os pais fica querendo contornar. Não, você vai fazer. Mas ensinando, não é na marra, na força. É no ensino e na correção e na disciplina. Explicando: você vai ficar de castigo por causa disso. Você tem que respeitar seus pais, tem que respeitar os mais velhos, tem que respeitar o professor na escola, tal. Tem que respeitar as coisas, porque senão ela vai crescer totalmente rebelde. E tem pais que fazem alimentar a rebelião de uma criança. Entende? Então, a rebelião, que é a soberba colocando as garras de fora, não reconhece a autoridade de ninguém. Ela não se sujeita a uma autoridade. Ela chega no lugar, tem umas regras, ela faz de conta que não existe a regra. Está lá um estacionamento, vaga para gestante, idoso,
deficiente, a pessoa não é gestante, não é idoso, não é deficiente, e pega uma vaga porque ele está acima dos meros mortais. Ele não respeita. Ele é controlado por algo que está no seu coração, que é sutil e maléfico. Glória a Deus pela misericórdia do Senhor. Tudo muito silencioso, muito quieto. Consulte seu coração, veja se existe algum vestígio de soberba no seu coração. A palavra de Deus, querido, é para nos corrigir, é para nos melhorar. Nós precisamos nos melhorar como seres humanos, amém? Então a soberba, ela vai se manifestar por meio da rebelião. E a rebelião, ela é a soberba em ação. E ela está sendo agora externada. Entenda, a soberba, ela vem sutil no coração do ser humano. Independente de idade, cor, sexo ou classe social, ela entra. Se instalou, agora, plano B, colocar as garrinhas de fora. Como é? Por meio da rebelião. E a rebelião é o quê? A insubmissão. Não vai se submeter a ninguém. Eu nunca vi uma classe, Deus me perdoe e vocês também, mas eu estou para ver uma classe mais desobediente à lei do que motoqueiro. É terrível. E quando você vai no trânsito e o sinal vermelho fecha, se vier 10 motoqueiros, 7 passa. 7 passa, porque para eles o sinal vermelho não existe. Agora, dos maiores acidentes que existem é com motoqueiro. Por que será? Porque ninguém respeita? Não, é porque eles não respeitam. Você vai num carro aqui, ó, aí tem uma rua para entrar. Eu estava lá em Arapiraca, semana passada, o pastor ia aqui, e tinha uma rua para entrar. O motoqueiro vinha atrás, ele ia entrar na próxima rua. Questão de 5 segundos. Ele não quis esperar, ele fez assim, ó. Ele vem na moto, o carro está indo aqui. Ele vem na moto e faz isso, ó. Por pouco não aconteceu um acidente. Porque eles fazem por onde ter. Eles não respeitam as leis, não respeitam vez, não respeitam preferência. Aí depois diz, ninguém respeita motoqueiro. Não tem proteção de nada e faz uma coisa errada atrás da outra. Por isso que o maior índice de acidente é com o motoqueiro. Por quê? Porque se respeitasse as leis, eles estariam debaixo de proteção. Você vê que já não existe muita proteção. E o capacete que é para usar na cabeça, usa no cotovelo. Anda lá, o capacete está aqui. Eu não gosto de capacete, não é questão de gostar. É lei, é regra, é para a sua proteção. Mas ele é tão alto, só acontece com os outros. Comigo não acontece isso, é só com os outros não sabem andar de moto, eu sei. É por isso que eu ando com o capacete está aqui. Ele pensa que tem vida de videogame. Não tem não, meu irmão. Motoqueiro não tem vida de videogame, não. Você está aqui? Mas pensa que tem. Aos que colocam na cabeça, nem passa a fita de proteção aqui para segurar. Quando acontece um acidente, o primeiro que vai é o capacete. Eu vi um acidente feio uma vez de moto, um cara levando uma criança também, a esposa numa pop. Gente, eu vi aquele dali quando eu fazia o Rema, 2011. A cabeça dos três abriu assim no meio, igual quando você parta assim digamos, uma coisa, você parte. A cabeça dos três abriu, nenhum dos três estava com capacete. Pensa que só acontece acidente com os outros. Obedeça às regras, obedeça às leis, e você estará debaixo de proteção. As leis é para que haja ordem e proteção. Quando o povo de Deus, eles obedeciam às leis de Deus, eles acatavam as leis de Deus, ninguém expulsava eles da terra deles. Pode ler a Bíblia. Não havia doença, não havia praga sobre a terra deles. E todas as vezes que eles quebravam as leis, vinha doença, vinha praga, o campo não produzia, os animais morriam, os inimigos vinham e expulsavam eles da terra deles, porque eles ficavam insubmissos à lei de Deus. Entenda uma coisa, debaixo da submissão existe proteção. Debaixo da submissão você está debaixo da bênção de Deus. Às vezes vem pessoas que se aconselham com o pastor, dá um conselho, é assim, assim, assado. Os que fazem como a gente ensina, vai colher a bênção. Aí tem uns que continuam fazendo as coisas do mesmo jeito e continuam tendo os mesmos resultados. Que não conseguem enxergar os princípios. Vocês estão aqui ainda? Aí o que acontece? A pessoa não se submete
Aí vem Romanos 13:3 que diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade, ele resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Querido, quando tem uma regra, quando tem uma lei, quando tem algo que é para trazer ordem, que é para trazer segurança, nós temos que obedecer. Amém? Que é para quê? Para a organização, para a proteção. Agora, quem se opõe à ordem que é dada, à lei, à regra que é criada, está se opondo a Deus, não é ao líder, não. Vou dar aqui o exemplo. Vamos, por exemplo, esse cidadão aqui, ó, está abaixo do pastor. Eu não reconheço pastor, não. Tem pessoas que eles estão na igreja, eles não reconhecem a unção pastoral, eles não reconhecem o pastor, que meu pastor é Jesus. Eu gente falando isso já, meu pastor é Jesus, ele é meu pastor. Entende? Esse homem aí não, esse gaga aí não, entendeu? Né? Isso não é meu pastor, não. Aí, todas as vezes fala com o pastor, paz, irmão. A paz, Marcos. Sabe? Alguns recém-chegados é porque não entendem ainda. Né? Mas pessoas que já dá tempo na igreja, que não tem coragem de sair da boca a palavra pastor, com o pastor, aí tem algum problema. Não reconhece a autoridade. Você está comigo? E a gente sabe. Não só porque não chama de pastor. Eu não quero ninguém chamando de pastor, porque eu não estou pouco, sabe, preocupado. A minha preocupação é com o que está no coração da pessoa. Que não chama. Entende? Aí esse cidadão aqui, ele não reconhece, né, a unção pastoral. Ele não tem respeito nenhum, não reconhece de jeito nenhum. E aí, nós temos um outro exemplo aqui, que é quando alguém que está servindo a um departamento, aquele pastor levantou 2 líderes para liderar um departamento, isso é a estrutura de autoridade. Aí esse que está aqui, ele diz logo o seguinte: esse camarada aqui é meu líder, mas eu não reconheço, eu reconheço só o pastor, meu líder. Aí o líder do departamento diz as regras, diz como tem que ser, ele passa por cima de tudo, aí gera um problema. Não, eu resolvo com o pastor, não, você resolve com o seu líder. Tem algum problema no departamento que você serve? Procure o seu líder, converse com o seu líder. E quando você passa por cima do líder para resolver comigo, você já está sendo insubmisso. Você não está reconhecendo uma liderança sobre sua vida. E líderes têm que entender uma coisa. Líderes precisam exercer sua liderança. Que tem líder que tu é pastor. É que quando é o pastor, não, o líder tem que entender que você é a voz do pastor nesse departamento. Não, aí o pastor vai ser o quê? O pastor vai fazer o multiclone das sombras? Né? Quem sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? Múltiplo, né? Não sei se é assim, sei lá como é. É assim, é? É. Múltiplo das sombras, é um monte de pastor de uma vez só. Não, eu coloco os líderes para ser a voz do pastor. O pastor deu a instrução, não sabe o que fazer. Pastor, como é que eu faço? Você, se não sabe fazer, pergunta, pastor, como é que eu faço nessa situação? Entende? Porque você não pode, quando você diz, ó, vai ver com o pastor, você está tirando sua própria autoridade. Entende? Ficou mais quieto do que eu esperava. Então, entende? Então, só para você ver como Deus vê a rebelião, para você ver como Deus odeia a rebelião, e que não vale a pena se rebelar contra as autoridades. Queridos, uma coisa é você se levantar contra uma autoridade mundana. Você vai colher o próprio dano do mundo, mas também está contra Deus. Mas na igreja é pior ainda, porque na igreja é Deus quem levanta os líderes. Entenda, nem todas. Existem igrejas, eu conheço igrejas, que elas são igrejas democráticas. Isso quer dizer que o pastor é colocado pela vontade da maioria. E tudo que acontece na igreja é feito pela vontade da maioria. Então tudo gira em torno da vontade do povo. Mas o Verbo da Vida não é uma igreja democrática. Amém? Diga, o Verbo da Vida não é uma igreja democrática.
nenhuma das nossas igrejas, Verbo da Vida, que tiver a placa Verbo da Vida, nenhuma delas é democrática, ou seja, não é feita à vontade da maioria. A igreja Verbo da Vida, elas são igrejas teocráticas. Deus, nós entendemos que Deus levanta a liderança, e a liderança vai fazer aquilo que ele entende que é a vontade de Deus para a igreja, para o povo. Então, nós não somos uma igreja democrática. Então, é feita a vontade da liderança, que ele entende que é a vontade que ele faz de Deus, por meio da palavra de Deus, por meio dos princípios da palavra de Deus. Então, é ensinado. Tem coisas que são impostas aos líderes e aos membros, é ensinado. Entende? Algumas mudanças serão feitas futuramente. Vai tirar muito líder de uma posição de conforto para uma posição um pouco mais desconfortável, porque as pessoas não gostam de mudança. Mas é necessário que haja uma mudança que vai haver aqui com os líderes, e ninguém é obrigado a ser líder. Mas a ser líder é obrigado a obedecer às regras. Amém? E quando eu chegar de viagem, vai ter algumas mudanças. Haverá algumas mudanças. E o tempo está indo embora que eu nem percebi. Tem muita coisa aqui, mas não será dado em um culto só. Acho que vai uns 2 ou 3 cultos falando sobre esse tema de soberba. Mas uma história que nós não podemos deixar passar é a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Não prospera pessoas que se rebelam contra a liderança do reino de Deus e nem em lugar nenhum. Abra sua Bíblia lá em Números, capítulo 16. Números 16. Essa é uma história bem interessante e que não tem como ler ela toda. Mas nós podemos tentar resumir ela. Você está comigo em Números 16? Isso fica na Bíblia como um exemplo para ser seguido, para a gente aprender. Isso não vai acontecer assim por acaso. É porque Deus quer ensinar algo sobre rebelião, que é provocado, que é a soberba dando as caras. Aqui no versículo 1 diz: Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aom, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Olha aí, pessoas da alta. Né? E se ajuntaram, ao versículo 3, e se ajuntaram contra quem? Contra Moisés e Arão, que eram os líderes do povo. Eles se rebelaram, juntaram uma panelinha, 250 pessoas, e foram se rebelar. Aí o verso 4 diz: tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto, né? E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, quem ele fará chegar a si, aquele que ele escolher. Aí deu lá umas instruções. Aí vem o versículo 8, disseram a Moisés, Corá, ouvir agora o filho de Levi. Aí vem o versículo 9, estou resumindo aqui, porque é muita coisa. Aí versículo 10, versículo 11, versículo 12. Aí o versículo 12, olha aqui a rebelião, como ela é. Aí, eles já tinham se levantado contra a autoridade de Moisés e Arão, não estavam reconhecendo a autoridade de Moisés e Arão, e criou aquele clima no meio do povo. E aí Moisés mandou chamá-los para conversar, versículo 12. Mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos, a gente não vai não. Nós não vamos. Versículo 13 diz: porventura é coisa de só menos que nos fizeram subir de uma terra que mana leite e mel para fazer-nos morrer nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Ele está falando: olha, Deus não colocou você como nosso líder. Você que está se fazendo como nosso líder. Era esse o argumento que eles estavam, digamos assim, que eles estavam difamando Moisés no meio do povo, dizendo: olha, Deus não levantou Moisés. Deus não colocou Moisés sobre nós. Ele mesmo foi quem se colocou. Aí o versículo 14 diz: nem tampouco nos trouxeste a uma terra que emana leite e mel, nem nos destes campo e vinha, nem em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens, pois não sairemos, não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: olha, foi que Moisés disse:
Moisés ele disse que era um dos homens mais mansos que já teve nessa terra, mas nessa hora ele foi invocado. Versículo 15. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atendes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, a nenhum deles fiz mal. Disse Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, e eles harão amanhã. Então estava se organizando, né? Aí deu aqui instruções, aí vem o verso 20. Né? Verso 20 diz: disse o Senhor a Arão. Olha só, eles estavam se rebelando contra Moisés. Segundo o versículo que foi lido aqui em Romanos, acho que foi 13:3. Diz que aquele que se opõe à liderança, à autoridade, ele se opõe a quem? A Deus. E estavam eles levantando nesse monte contra Deus. Aí Deus deu as caras. Versículo 20. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei no momento. Como Deus vê a rebelião. Olha como é que Deus vê a insubmissão. Para você ver. Mas eles se prostraram sobre seu rosto e disseram: ó Deus, ao teu conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignaste contra toda uma congregação? E Moisés não estava falando pelo povo, que Deus queria exterminar tudo. Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação. Olha o que Deus diz aqui, ó. Fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos das tendas, ou seja, saiam das tendas destes homens perversos e não toqueis em nada do que é seu, para que não sejais arrebentados em todos os seus pecados. Entenda, quem criou a estrutura de autoridade? Não foi Deus? Para que haja ordem, que haja submissão. Quando eles se rebelaram, gente, foi uma afronta direta contra Deus. E é assim que funciona mesmo. Quando você não se submete a uma liderança da igreja, a uma liderança de um departamento, não é contra o líder a rebelião, é contra Deus. E não pode ter sucesso. Aí, né? Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, né, juntamente com suas mulheres, seus filhos e crianças. Verso 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procederam de mim. Então Moisés estava se defendendo. Olha, vai acontecer algo para vocês verem que não foi eu que me coloquei como líder, mas foi Deus quem me colocou. Aí vem o versículo 29. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Vocês vão morrer como todo mundo morre, não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Aí vem o verso 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Abriu sua boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que presenciaram Corá e a todos os seus bens. Ele e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo da terra. Desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague e nós também. Procedendo do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Disse o Senhor a Moisés: diz a Eleazar, filho de Arão, e os sacerdotes, que todos os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo, porque santos são. Ou seja, a terra se abriu e engoliu todos os rebeldes. Olha para onde a soberba, a insubmissão, a rebelião leva uma pessoa. Gente, todas as pessoas que se comportam
sem se submeter às regras, aos líderes, eles nunca têm um final feliz. Submissão é lugar de proteção. Submissão é lugar de bênção. Não existe nada mais confortável do que estar abaixo de uma liderança. Não existe nada mais confortável do que seguir os princípios da palavra de Deus, né? O próximo passo que vai ficar para a próxima ministração é a rebelião de Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés de sangue. Pessoas que auxiliaram Moisés em toda a trajetória. Mas chegou um momento que, por estar próximo da liderança, eles se acharam no direito de tomar o lugar de Deus. Isso nós vamos ver na próxima ministração. Vamos continuar com esse assunto para aprendermos o lugar de proteção que é a submissão às autoridades. Amém? Guardando o coração da soberba. Eu só adiantando, qual é o remédio para a soberba? Qual é a vacina para a soberba? Se submeter. Se submeta aos princípios. Se submeta às regras. Se submeta à ordem de seus pais. Existem filhos. E a grande maioria, quando fica maior de idade, chegou na idade maior, chegou a 18 anos, eles já se acham donos de si. É ou não é assim? Eles, só porque chegou aos 18 anos, mas estava comendo feijão, e o pai e a mãe colocam dentro de casa, usando a energia que o pai e a mãe pagam, a água que o pai e a mãe pagam, o sinalzinho do Wi-Fi que o pai e a mãe pagam, o celular que usa que o pai e a mãe compraram. Aí, só porque chegou a 18 anos, eles acham que são autoridade na casa por causa da idade que alcançou. Eu costumo dizer o quê? Essas pessoas que falam isso. Eu sou maior de idade, meu pai não deixa eu sair tal hora, minha mãe não deixa eu sair tal hora. Gente, faça como eu fiz. Quando eu cheguei à minha fase adulta, que minha mãe dizia, 10 horas tem que estar em casa, não faça isso, não faça aquilo. Eu digo, rapaz, eu preciso cair a minha ficha. Saí de casa, aluguei um apartamentozinho. Eu fui entender como é. Se você é uma criança, um adolescente que se acha dono de si, vai alugar uma casa, vai pagar um aluguel. Diga o meu conselho, vai pagar suas contas, vai comer seu feijão. Não é morar na casa e levar roupa para a mamãe lavar, não. É você dar de conta de sua vida. Aí sim, você é dono de sua vida. Mas quando um filho, ele ainda come o feijão do pai, está debaixo do teto do pai, ele tem que viver as regras do pai e as regras da mãe. Porque você não é dono de si coisa nenhuma. A vida tem um custo e a vida é cara e alguém está pagando para você viver. Agora, quer ter autonomia? Assuma a responsabilidade. Aluga uma casa. Eu senti o peso. Digo, rapaz, o negócio é pesado. O salário, quando um adolescentezinho desse, um jovem desse que já completou 18 anos, não vai fazer isso, meu filho. Faz a experiência. Aí você vai ver, você ter tempo para estar curtindo. Não, você vai viver a vida toda para pagar a conta. Correndo, as contas sem bater para pagar aluguel, água, luz, telefone, não sei o que mais lá, né? As roupinhas que gosta de usar, ele já não pode mais comprar daquela marca. Meu filho, é assim que funciona. É por isso que nos Estados Unidos, um país mais culto, completou 18 anos, eles vai pro mundão, meu filho, vai até as asas. No Brasil é um dengo. Ai, meu hominho, ela estragando o hominho. Que não sabe o que é o preço de um quilo de feijão. Não sabe o que é o preço de um quilo de arroz. Aí não quer se submeter às regras do pai. Tem que se submeter sim. Seu pai diz, você pode ter 24 anos, tá debaixo da casa da mãe. Pode ter 30 anos, tá dentro da casa do pai. Tá dentro, 10 horas tem que estar em casa. Então chega 10 horas. Quer ter a sua vida adulta? Aluga uma casa. E vai pagar todas as suas despesas. Aí sim, você é dono de si. Mas dentro de casa de pai e de mãe não é dono, não. Tem que ser as regras dos pais. Então eu fiz o quê? Eu entendi. Digo, então se eu não quero viver debaixo das regras de minha mãe, eu vou para o meu próprio território, viver minhas próprias regras. Eu pensei que ia ser viver no mundo livre. Era não. A roupa suja, casa suja. As pessoas começam a descobrir um monte de coisas. Vocês estão aqui ainda? É uma palavra boa, você ouviu? Não, mas é necessário. Amém, queridos? Então, pais, vocês precisam impor a seus filhos. Vai sair adolescente hoje com raiva do pastor aqui. Vai ver que o plano estava quase dando certo, querer manipular a autoridade dos pais.
vá alugar a sua casa e comer seu próprio feijão. Amém, querido? Vocês estão aqui? Você vê esses adolescentes de hoje, eles pensam que tem cabeça. Não tem cabeça para nada. E, gente, a gente sabe disso. Ó. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu achava que eu tinha cabeça. Quando eu cheguei aos 20 anos, eu pensei, rapaz, mas é cada bobagem que eu pensava. Agora sim, com 20 anos eu tenho cabeça. Chegou aos 30 anos, mas rapaz, minha cabeça com 30 anos era uma cabeça cheia de teia de aranha. Fiz tanta besteira, agora eu acabo com 30 anos. Né? Quando eu cheguei nos 40, de rapaz, eu com 30, minha mente não era essas coisas todas, rapaz. Aí eu tô aos 46, já começa a rever o que eu pensava com os 40. Aí a gente vai envelhecendo, vai ganhando experiência e vai vendo quanta besteira a gente imaginava que era certo. E os cabas com 18, 19 anos, menina com 18 anos, dona disse, eu sou maior de idade, faz o que eu quiser. Não é. Você tem um pai e tem uma mãe que lhe sustenta. Você tem um pai e uma mãe que cuida de você, quer ver seu melhor. Seu melhor amigo, sua melhor amiga é seu pai e sua mãe. Amém? Você foi abençoado? Não estou com raiva de ninguém. Estou instruindo os princípios da palavra de Deus. E vou continuar com esses princípios até encerrar esse assunto da soberba. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.